Capítulo 1167. Quando as estrelas estão certas. Chernobyl. Ao ouvir as palavras de Amon, a primeira reação de Klein foi de choque. Quando eles estavam se aproximando do gigante preto-azulado e de um só olho, pensou em muitas possibilidades, mas nunca esperou ouvir tal nome. Isso era semelhante a ver uma metralhadora aparecer em uma antiga pintura a óleo ou o enredo de um romance aparecer em um artigo científico. Estava cheio de contradições inacreditáveis. No segundo seguinte, pensou na questão engraçada sobre como o antigo deus do sol usou sua costela para criar o anjo negro Sazhir e nomeou seu filho mais velho, Adam. Ele instintivamente acreditou que a situação atual era semelhante e não pôde deixar de rir. Ter Amon, que era tão poderoso que era quase um bug no mundo real, um rei dos anjos que sempre usava um sorriso sinistro no rosto, falar o nome com tanta seriedade e solenidade, fez com que Klein fosse incapaz de conter o riso. Além disso, não tinha intenção de se controlar. É melhor que ele fique bravo com o constrangimento e me mate. A razão pela qual Amon está assim hoje tem muito a ver com o método de educação do antigo deus do sol. Os cantos da boca de Klein se curvaram em um sorriso, preparado para desabafar impiedosamente sua risada interior. Neste momento, outro raio branco prateado riscou o céu, iluminando a profunda ravina. Isso fez Klein ver, mais uma vez, o prédio branco acinzentado na parte inferior. Este era um edifício completamente diferente do estilo atual da quarta, terceira e até da segunda época. Badump! O coração de Klein contraiu-se rapidamente antes de se expandir novamente. O sorriso que ele acabou de dar congelou em seu rosto. Badump! Badump! Quando ouviu seu próprio batimento cardíaco, de repente, ele teve o bom senso que tinha em relação ao mundo atual aparecer em sua mente. 12 meses por ano, 365 dias por ano, tem anos bissextos. 24 horas por dia, 60 minutos por dia, 60 segundos por minuto. Está confirmado que é um planeta. Há um sol e uma lua no céu. Badump, badump, badump. O instinto de Klein o impediu de pensar mais, mas no fundo de seu coração ainda havia uma voz. Será que eu nunca realmente transmigrei? Eu sempre estive na Terra o tempo todo, mas estive pendurado na porta de luz acima da névoa cinza por muito tempo, fazendo com que eu realmente não pertencesse a esta era. À medida que esse pensamento se formava, muitos detalhes que não chamavam sua atenção foram expelidos como um vulcão em sua mente. Na frente oriental do Mar Sônia, antes de entrar nas ruínas do campo de batalha dos deuses, há edifícios de aço apodrecidos e em ruínas ao redor do antigo poço. Eles pareciam ter sido deixados para trás pelos humanos. Os continentes Norte e Sul são, em geral, muito semelhantes em forma aos da América do Norte e do Sul. No entanto, uma grande parte de terra que liga as duas massas de terra foi varrida por algum tipo de poder, formando o Mar Berserk, com as suas complicadas e sinuosas rotas marítimas. Além disso, a ilha Sônia é como a gigantesca massa de terra no norte que derivou para o sul. Mid-Seashore é como a versão expandida e conectada dos grandes lagos da América do Norte. É como se tivesse sido atingido por um enorme meteoro. As montanhas e rios no continente norte mudaram muito, mas a forma geral é quase irreconhecível. Nesse caso, o continente ocidental, de onde vêm os elfos, e a terra abandonada dos deuses, no continente oriental, corresponderão a Chernobyl. Nas lendas sobre tesouros no mar, existe uma civilização perdida chamada Newwings. Afundou em algum lugar no Mar da Névoa. Os pais do rei gigante são humanos. Os sanguíneos elfos também parecem se originar de humanos. Anteriormente, eu tinha duas perguntas. Por que o castelo de Séfira capturaria transmigradores da Terra? Porque todos eles seriam pessoas da minha época. Isso também pode ser explicado. No curto espaço de 2 a 3 segundos, era como se um raio explodisse constantemente em sua mente.
Isso fez com que seus lábios tremessem levemente, como se ele estivesse tentando ao máximo conter a reação de sua revelação. Mas a lua neste mundo é carmesim? As constelações são um pouco diferentes das da Terra? Não sou um aficionado por astronomia, por isso não consigo me lembrar com clareza. No entanto, o imperador consumiu as poções do caminho do erudito. Se o cosmos fosse completamente idêntico, ele já o teria descoberto há muito tempo. A opinião contrária apareceu na mente de Klein. Eles eram como uma âncora forte, impedindo que seu navio fosse levado para longe do porto no meio da tempestade. Mas, um segundo depois, ele se lembrou de duas falas. Uma frase era uma profecia aterrorizante que ele leu online em sua vida anterior. Quando as estrelas estiverem certas, o caos surgirá do subsolo e o grande imemorial despertará. A outra era: tenha cuidado com a lua. Aquela profecia não foi inventada aleatoriamente? Quando as estrelas estão certas? Então, isso resultou nas discrepâncias anteriores? Klein quase ignorou Amon na frente dele. Até seu corpo começou a tremer. Ele usou muita força antes de suspirar interiormente. Talvez eu nunca tenha saído da minha cidade natal, mas nunca poderei voltar para casa. Assim que ele chegou a esse entendimento e realização, a névoa branco-acinzentada apareceu silenciosamente à sua frente. Desta vez, ele ficou diretamente em frente à floresta minguante, que correspondia ao final da primeira época e aos estágios iniciais da segunda época. Ao contrário do passado, a névoa cinza sem limites à sua frente não estava mais vazia. Nas profundezas da neblina, a uma distância muito distante, pontos de luz estilhaçada se iluminaram. Eram como faróis, iluminando o caminho da história. Eles conduziram Klein adiante à medida que remontavam a milhares de anos, ou até mais. Então, viu a resplandecente porta de luz preto-azulada. Ele viu casulos transparentes pendurados acima dele, e ele mesmo de camiseta e calças largas. Um vento invisível passou enquanto a névoa branco-acinzentada sob a porta se abria, camada por camada, revelando cidades. Havia arranha-céus altos com todos os tipos de carros estacionados, congelados pelos pedestres que passavam. Uma por uma, essas cidades foram cobertas por uma poeira branco-acinzentada. Muitos edifícios desabaram, com barras de aço quebradas arrancando-se de suas estruturas. Alguns dos carros desabaram, outros quebraram. Havia até alguns que foram esmagados em panquecas metálicas. Os transeuntes pareciam sem vida, como figuras de cera. Ao ver esta cena, Klein parou e olhou atentamente. Ele sabia muito bem que este mundo era a Terra. Naquele momento, ele digeriu completamente a poção sábio do passado. De repente, a consciência de Klein voltou ao mundo real. Ele percebeu que sua conexão com o castelo de Sefirah havia se fortalecido. Em meio aos zumbidos, a ressonância gerada pelas orações dos membros do clube de tarô cresceu em intensidade. Anteriormente, ele poderia usá-las para sentir vagamente o castelo de Sefirah acima da névoa cinza e ver que o Klein, no assento do louco, estava tentando estabelecer algum tipo de conexão com a figura vermelha escura e distorcida que estava prestes a tomar forma. Em um instante, chegou a uma conclusão. Não havia mais necessidade dele entoar o encantamento ou dar 4 passos no sentido anti-horário. Com um mero pensamento, seu corpo espiritual poderia entrar no castelo de Sefirah, tornando-se um com aquela figura. Esta foi, sem dúvida, a melhor oportunidade para ele escapar. Ele não se incomodou em se maravilhar com o fato de que este mundo era a Terra. Acreditando que Amon definitivamente não sabia de tal desenvolvimento, Klein imediatamente pensou em pular direto para o castelo de Sefirah. Nesse momento, o canto de seu olho refletia Amon, de chapéu pontudo, monóculo e clássico traje de mago, curvando seus lábios em um sorriso.
um que retratava de alegria sem fim. A mente de Klein explodiu de repente quando todos os seus pensamentos foram ocupados pelos delírios loucos de Amon. Você tem razão. Eu não queria roubar seu destino suportando o fardo ao me tornar o novo dono do castelo de Sefirá. Você tem razão. Este foi um golpe que vem acontecendo desde o início. No entanto, o cerne desse golpe era fazer você pensar que eu lhe dar esperança e destruí-la era quebrar sua vontade e fazer você concordar em se tornar meu abençoado. Se eu não tivesse mudado especialmente de roupa quando entrei na terra abandonada dos deuses, bem como meu uso acidental de poderes de erro, você teria tanta certeza de que meu verdadeiro corpo já estava aqui? Será possível que o Deus do engano não entenda que mudar a imagem exporia muitos problemas? Você achou que eu não entenderia o que significa o nome Chernobyl? Estou na terra abandonada dos deuses há mais de 1000 anos. Tenho procurado os vestígios mais antigos da história, aqueles que vão muito além da primeira época. O verdadeiro objetivo desta jornada foi dar-lhe algum tempo e algum conhecimento histórico para ajudá-lo a digerir a poção sábio do passado, para que você possa relaxar sua vigilância nesta área. Então, quando sua conexão com o castelo de Sefirá se aprofundar e você tentar ativá-la, aproveitarei esta oportunidade e usarei uma brecha para roubar o castelo de Sefirá. O destino será seu e o castelo de Sefirá será meu. Os terríveis delírios do rei dos anjos não apenas continham os sons da risada de Amon, mas também causaram estragos no estado mental de Klein. Eles não eram mais fracos que o rugido do Senhor Porta. A superfície da pele de Klein começou a mostrar sinais de vermes espirituais salientes quando ele foi levado à beira de perder o controle. Em seu corpo, um verme do tempo de 12 segmentos se escavou, transformando-se em um fantasma de Amon, vestindo uma túnica negra de mago e um chapéu pontudo e monóculo de cristal combinando. Ele parasitou Klein em um nível superficial, não para monitorar seus pensamentos, mas sim para assumir o controle da situação no momento crítico, parasitá-lo em um nível mais profundo. Ele queria aproveitar esta oportunidade. No início, Amon usou um nível mais profundo de parasitação com um objetivo principal: parasitar um verme do tempo em um nível superficial, sem que o santo fosse capaz de detectá-lo. A projeção de Amon voltou e lançou um olhar para Klein, que não conseguiu endireitar seus pensamentos depois de ser interrompido pelos delírios. Revelou um sorriso idêntico ao seu verdadeiro corpo. Os cantos dos seus lábios se curvaram levemente, carregando uma expressão de alegria sem fim. Ele se virou e usou a conexão invisível para saltar em direção ao castelo de Sefirá, acima da névoa cinza. Foi semelhante à situação de quando parasitou Derrick Berg, e tentando usar a estrela carmesim que correspondia ao Sol para se infiltrar no mundo acima da névoa cinza. Mas desta vez, ninguém estava dentro do castelo de Sefirá para purificá-lo, para fechar a porta, para deter Amon. Este foi um ato espetacular. Este era o Deus do engano.